A doutrina da fragilidade dos corpos, com um projeto divino descobrindo como tornar gloriosos esses nossos corpos vis, obtendo almas graciosas, representado em um sermão pregado em Martin Luther no funeral daquele digno e reverendo ministro de Jesus Cristo, Dr. Samuel Bolton, mestre do Trinity College em Cambridge, falecido em 15 de outubro de 1654, e foi sepultado no dia 19 do mesmo mês, por aquele doloroso e piedoso ministro da Palavra de Deus, Sr. Edmund Cullum, Londres, impresso para Joseph Moore em frente a Pumbedit na Little Bridge, e deve ser vendido em Westminster e no Paukhurst Way em 1655. Ao leitor cristão: leitor, nós vivemos em tais tempos em que a maioria dos homens no mundo clamam com aqueles que o salmista fala no 4º Salmo: quem nos mostrará algum bem? Indagando e ouvindo os prazeres, lucros e preferências do mundo, gastando todo o seu tempo e aprimorando todas as suas partes, habilidades e oportunidades para promover seus interesses temporais e prover seus corpos frágeis, sujeitos a doenças, enfermidades e corrupções, e que em breve devem ser colocados no pó, e nesse meio tempo negligenciando as preocupações de suas almas preciosas e nunca moribundas, nunca valorizando, ou pelo menos não trabalhando na luz do semblante de Deus, que é melhor que a vida e as alegrias de sua salvação, que são indescritíveis e gloriosas, mas preferem seus corpos antes de suas almas, perseguindo avidamente o mundo e cuidando apenas das coisas terrenas, cujo fim, como diz o apóstolo, será a destruição, tanto da alma como do corpo, se ainda correm sem arrependimento. Este sermão foi projetado para curar parte deste mal, e por fim a loucura de tais pessoas, descobrindo-lhes uma maneira melhor de como promover o interesse de seus corpos e tornar felizes e gloriosos, tendo suas conversas aqui no céu, e assegurando o interesse de suas almas em primeiro lugar. Possivelmente, esse discurso que se seguiu foi destinado apenas à edificação, entregue-mo, mas sendo ali retirado da boca do autor pela pena de um escritor hábil e agora exposto à vista pública, todas as pessoas boas podem participar das vantagens nelas registradas, pelo que espero que nenhum homem deva se ofender. Um sermão pregado em um funeral de Dr. Samuel Bolton, falecido. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quem mudará o nosso corpo vil, para que seja semelhante ao corpo glorioso, segundo a operação com que ele pode até mesmo sujeitar todas as coisas a si mesmo. Estão aqui reunidos neste momento para desempenhar o último ofício de amor para um digno, reverendo e piedoso ministro de Jesus Cristo, Dr. Samuel Bolton, mestre do Trinity College em Cambridge. E este texto que escolhi nos proporcionar muitas considerações adequadas e oportunas para tal reunião, pois aqui você tem, primeiro, a condição de que os corpos dos homens, mesmo os melhores dos homens, os santos de Deus, sejam nesta vida, são corpos vis. O grego é muito enfático nos corpos vilitais, ou seja, os corpos de vileza, ou um corpo vil. O grego significa objetam condições, uma condição vil e adjeta, como é a condição de escravos ou escravos. Segundo, aqui temos a condição de que os corpos dos santos estarão na gloriosa ressurreição dos justos. Então seus corpos vis serão feitos como o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. O corpo da vileza será então, seja o corpo de glória. Terceiro, nós temos as pessoas que serão assim transformadas na gloriosa ressurreição, e são essas que têm suas conversas no céu. Quem deve mudar não todo o corpo vil, mas nosso corpo vil, cujas conversas estão nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo vil para que seja feito semelhante ao corpo glorioso. Quarto ponto,
temos a pessoa que fará tudo isso, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Quinto ponto, o tempo em que isso será feito, e isso é no grande dia do juízo, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que no dia em que vier julgar o mundo, mudará nossos vilezas corpos. Sexto ponto, nós temos os meios pelas quais tudo isso será realizado, isto é, de acordo com a operação pela qual ele é capaz até mesmo de submeter todas as coisas a si mesmo, e portanto capaz de fazer essa gloriosa transfiguração e transformação de nossos corpos. Você pode perceber, pelo que eu disse, que este texto é um gabinete de muitas verdades preciosas. Aqui você tem a doutrina da fragilidade e vileza dos corpos e a doutrina da imortalidade e glorificação dos corpos na ressurreição dos justos. Você tem a doutrina do dia eterno do julgamento. Você tem a doutrina do desígnio principal e final, porque Jesus Cristo virá o julgamento. Uma razão principal disso é que ele pode mudar nossos corpos vis e moldá-los como o seu corpo glorioso. Meu propósito é escolher duas dessas joias para falar nesse momento. Primeiro, a condição em que os corpos dos santos estão nesta vida. Segundo, a condição que os corpos dos santos estão no grande dia do julgamento. Levantará esses corpos vivos e os tornará moldáveis ao seu corpo glorioso. Primeiro, que os corpos dos santos nesta vida são corpos de vileza. O santo apóstolo previu quão propensos homens e mulheres seriam para se orgulhar dos corpos e cuidar de seus corpos, e gastar seu tempo e se preocupar com seus corpos, mesmo com a negligência de suas almas preciosas, e portanto ele tem o prazer de chamar nossos corpos de corpos vis. E em 1 Coríntios capítulo 25, versículo 43, ali ele os chama de corpos de desonra, corpos ou corpos de vileza. Objeto. Mas você dirá, em que sentido o corpo de um santo pode ser chamado de corpo vil? Pode-se dizer que o corpo dos santos são vis em relação à sua criação primitiva, antes de ser contaminada pelo pecado, pois o corpo do homem foi feito do pó da terra, não feito de materiais excelentes, como prata e ouro, nem de materiais celestiais, como sol, lua e estrelas, mas de materiais perecíveis e desprezíveis. O corpo era feito de pó de barro e pó lamacento. Segundo, e mais especialmente desde a queda de Adão, nossos corpos são chamados de corpos vis, porque sujeito a doenças vis. Não há doença tão vil, mas o corpo de um santo está sujeito a ela. Tome o exemplo de Jó, um homem eminente em piedade, mas seu corpo cheio de feridas e meninos, desde o topo da cabeça até o solo do pé. E ele diz de si mesmo em Jó, capítulo 7, versículo 5, minha carne está vestida de vermes e torrões de pó. Minha pele está quebrada e se tornou repugnante. Terceiro ponto. Eles podem ser considerados vis porque sujeitos a abominações vis, a maldade e impiedades vis, pois desde a queda nossos corpos se tornaram instrumentos de iniquidade, para embriaguez e adultério, para assassinos e para toda a idolatria, e etc. Quarto ponto. No melhor dos santos, seus corpos são desimpedidos para suas almas mais nobres, e por isso o corpo é chamado de víncula animal, os laços e guilhões da alma que impedem a alma de ir nas operações celestiais. Quinto ponto. O corpo pode ser considerado vil em relação à sua corrupção e dissolução final, pois quando a alma é separada do corpo, então todos vocês dirão que o corpo é uma vil carcaça, podre e fedorenta, virando pó e comida de vermes, que diz a corrupção, tu és meu pai, e os vermes, tu és minha mãe e minha irmã. Sexto ponto. Pode-se dizer que o corpo é vil em comparação com a alma preciosa, pois o corpo, como se diz, é apenas a pior metade da alma. É metade, mas é a pior metade. O corpo não é senão a carcaça, a casca, a caixa da alma. É a alma de um homem que é o homem do homem. A alma é como um anjo morando no corpo, como em uma casa de barro. A alma não é feita do pó, como o corpo é, mas a alma é feita do sopro de Deus, não da essência de Deus, como se diz, mas do sopro de Deus, e portanto a esse respeito, em comparação com a alma, pode-se dizer que o corpo é um corpo vil. Sétimo ponto. E finalmente, pode-se dizer que o corpo é vil nesta vida, em comparação com o que será na gloriosa ressurreição.
pois então será um corpo glorioso conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Agora, para aplicar isso tudo, deixe-me implorar a vocês, senhores, que muitas vezes meditem sobre esta denominação e epiteto que é dado aqui aos nossos corpos. Eles são chamados de corpos vis. Vis quando separados da alma, vis quando unidos à alma, vis antes da queda do homem, mas especialmente vil desde a queda do homem, sujeito a molestias e abominações vis. E mais uma coisa que esqueci antes a saber, eles são vis porque sujeitos a serem maltratados por perseguidores perversos e por tiranos maliciosos, pois embora um tirano não pode ferir a alma de um santo, mas pode atormentar o corpo, e portanto, em Hebreus capítulo 11 diz que eles sofreram zombarias para cima e para baixo, em peles de ovelhas e cabras, sendo destituídos, aflitos e atormentados. Tudo que é entendido de seus corpos e, portanto, corpos vis, porque sujeito a serem abusado e sujeito a todo tipo de maldade, mas especialmente vil em comparação com a alma preciosa e em relação ao que seus corpos serão no futuro. Agora que esta meditação nos ensina estas lições. Primeiro, desde que este epiteto lhe ensina uma lição de humildade. Os corpos que vocês carregam são corpos vis. Não nos orgulhemos dele. Beza traduz as palavras corpos humilhantes, um corpo de humildade. Foi de propósito que Deus fez o corpo dos elementos mais baixos, que nós podemos não ser exaltado com orgulho de nossos corpos, mas ter uma média e baixa estima por eles, e portanto é que o corpo nas Escrituras é comparado às coisas que são mais mesquinhas e desprezíveis, como a grama do campo, o feno e o retolho seco, como em Jó capítulo 13, versículo 2. É uma fornalha conduzida e fronte com o vento. Mas uma coisa podre e uma roupa que está roída por traços. No versículo 28 deste capítulo é comparada a coisa tão mesquinha que podemos aprender a ter uma estima mesquinha de nossos corpos. Porque és orgulhoso, ó pó em cinzas. O que é teu belo corpo senão a podridão dourada? O que são todas as suas riquezas e honras senão um monte de esteiros e pó? E Deus em breve colocará sua honra no pó. Todo pássaro faz seu ninho de que você é feito. Todo animal pisa debaixo dos pés de que és feito. Cada coisa rastejante dispõe daquilo que és feito. Cada rajada de vento espalha aquilo que você é feito. E por que então és orgulhoso, ó pó e cinzas? O que é o homem senão podridão e corrupção, senão carne de vermes? Lembro-me do que li certa vez em um manuscrito sobre uma pedra que foi apresentada a Alexandre o ótimo. A natureza disso era que, sendo colocada em uma parte da balança pesada, o que já foi colocado na outra parte. Mas se um pouco de pó fosse lançado sobre a pedra, então tudo pesava sobre a pedra. E aquele que trouxe a pedra perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele respondeu: ó Alexandre, tu és esta pedra. Tu, enquanto vives, pesas todos os que estão contra ti e pisas tudo diante de ti. Mas quando você vier para morrer e houver um pouco de pó lançado sobre você, então todos os homens serão maiores do que você, e você será melhor do que qualquer homem no mundo. Lembre-se que você é apenas pó. Pó você é, e ao pó você deve retornar. Portanto, lance pó sobre sua beleza, lance pó sobre suas riquezas, lance pó sobre seus corpos, e não se orgulhe de seus corpos vis. Esta é uma lição de humildade. Segundo, aqui é deste epiteto uma lição de mortificação. Este nosso corpo vil está sujeito a ser abusado pelo diabo para abominações vis, e portanto agora vamos a Jesus Cristo para obter poder para mortificar e crucificar este corpo de carne, este corpo de pecado que está em nós, pois temos o corpo de pecado, e é isto que torna este nosso corpo tão vil. Por isso digo que nos sepultaremos na sepultura de Cristo, para que possamos receber graças mortificantes do Senhor Jesus Cristo, que pode tender a subjugar nossas corrupções e as concupiscências de nossa carne. Excelente é aquela expressão do apóstolo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Diz ele: eu mantenho o meu corpo e o meu trago em sujeição, para que, de qualquer maneira, quando eu tenho pregado a outros,
eu mesmo sejam rejeitado. Sobre quais palavras, Senhor Agostinho, tem este ditado? Se o grande carneiro do rebanho, diz ele, tem necessidade de abater seu corpo para fazê-lo, a sujeição, quanto mais devemos nos servir cordeiros para usar todos os meios para mantê-lo dele sobre, o corpo é chamado a besta da alma. Agora, quando esta besta começa a chutar contra a alma, devemos trabalhar para subjugá-la com jejum e oração.